Amém. Jesus Cristo é a nossa inspiração para o Natal, irmãos. Nós cremos nisso de verdade. Por favor, abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Vamos ler do verso 1 até o verso 7 e vamos pensar um pouco sobre esta inspiração para o Natal. Evangelho de Lucas, capítulo 2, versos de 1 a 7. Nos diz assim o texto santo: Aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Quirino presidente da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. Subiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, cidade de Davi, chamada Belém, porque ela era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. E deu à luz a seu filho primogênito, envolveu-o em panos, deitou-o numa manjedoura, porque, leia comigo, não havia lugar para eles na hospedagem. Porque não havia lugar para ele na hospedagem. Seria isso um prenúncio de algo que já aconteceria muitas vezes ao redor de todo este mundo durante séculos? Não haveria lugar para Jesus, logo ele, que é a inspiração do Natal. Quando eu penso de inspiração, irmãos, sobre inspiração, eu lembro, e você também, que todos nós precisamos de inspiração. Se nós não tivermos inspiração, a nossa vida vai ficando cada vez mais seca, cada vez mais comum, e aquilo que é mais significativo, aquilo que é mais expressivo, vai escorrendo pelo meio dos nossos dedos e se perde. Eu sempre amei o Natal, sempre gostei desta época do ano, e confesso aos irmãos que o amo a cada dia mais que passa. Esse ano, inclusive, eu tive muitos motivos que me inspiraram e que renovaram os meus sentimentos nessa época tão especial. As apresentações que a ABM fez aqui, culto da manhã e culto da noite, o extraordinário culto e a entrega de presentes e das casas lá nas creches de Boipeba e de Barcelos, o extraordinário Natal do Egito, ó Faraó, deixa eu ir em paz. Não! Lindo demais, uma apresentação que marcou o nosso coração. O Natal do Salvador, na praça. Eu não sei quantas vezes você já viu e ouviu, mas eu estou correndo atrás, toda hora que eu posso eu estou ouvindo todas as músicas de novo. Tudo muito lindo, tudo muito perfeito. Eu não consigo entender por que é que há tanta resistência, principalmente da parte de alguns chamados cristãos, acerca deste período que é o Natal. Eu tenho encontrado não cristãos que celebram o Natal com muito mais ardor do que muitos cristãos, o que me faz pensar que alguma coisa errada está na cabeça desses cristãos. Ou eles não descobriram de fato o que o Natal significa, ou eles estão com a cabeça dele, com a cabeça deles e com as definições fora do eixo. Talvez ocupados demais consigo mesmos para perceberem a importância, também a singeleza e a sutileza deste acontecimento histórico que mudou a humanidade. E no meio desses meus pensamentos sobre essa questão, Cléo me surpreendeu com um livro chamado E Tudo Começou em Belém, de Max Lucado. Não sei se você já leu este livro. Eu tenho lido muitos textos sobre Natal e algumas vezes os textos são repetitivos e você sabe disso, algumas vezes são até chatos. Mas esse livro me surpreendeu e me serviu também como fonte de inspiração. De maneira que aquilo que eu passo compartilhar com os irmãos daqui para frente
é resultado da minha alegria de ter encontrado neste livro algumas palavras que demonstram exatamente os sentimentos que me inspiram o Natal. E eu passo a misturar as minhas palavras com as palavras de Max Lucado. Ele diz assim: eu amo o Natal. Deixem os guizos soarem. Deixem os corais cantarem. Quanto mais enfeites, melhor. Eu amo o blém, blém, blém e todos os sons natalinos. A noite feliz, as ceias repletas de coisas gostosas. Não reclamo das lojas superlotadas e dos supermercados abarrotados. Nisso eu tenho falhado, eu reclamo. É Natal. Eu amo o Natal. As confraternizações, os quilos a mais que nós estamos adquirindo. Não tem problema, janeiro vem aí, as academias vão ganhar dinheiro. O que importa? Importa é que é Natal. Não é um sentimento tolo, apenas ancorado na melancolia, não. É um sentimento sólido que brota de uma fonte convicta e real. E eu quero dizer para você, por que é que eu amo o Natal? Primeiro, eu amo o Natal porque alguém, em algum lugar, vai fazer para nós cristãos perguntas típicas. Qual a importância desse bebê na manjedoura? Quem era ele? O que é que o nascimento dele tem a ver comigo? O autor dessa pergunta pode ser um menino muito pobre lá do Bate-Facho, ou lá de Barcelos do Sul, um menino daqueles descalço, magro, doente, que olha pelas frestas da sua casa de pau a pique e que faz essa pergunta no seu coração: o que é que o nascimento de Jesus tem a ver comigo? O autor dessa pergunta pode ser um jovem que deixou a casa dos seus pais, está morando longe deles, numa outra cidade, quem sabe para estudar, e está agora buscando respostas sobre a sua própria vida, não as respostas dos seus pais, mas as suas próprias respostas. Essa pergunta pode vir de um soldado que foi convocado para a guerra, justamente nessa época do ano. Essa pergunta pode vir de uma mãe solteira, ou não, de uma mãe casada, que segura o seu bebê no colo, olhando atentamente para os seus olhinhos, assustada com o seu futuro, exatamente nessa véspera de Natal. É verdade, o Natal incita perguntas, e as perguntas são grandes oportunidades. Eu vou repetir isso: perguntas são grandes oportunidades. Você se lembra quando foi que você fez as suas próprias perguntas pela primeira vez na sua vida? Você se lembra quando o que estava em perspectiva não eram as convicções dos seus pais, dos seus avós, mas as suas próprias? Eu, Abraão, me lembro, como se fosse hoje, quando em um dos finais de ano da minha infância, no meio de uma guerra, de uma turbulência familiar, no meio da ausência temporária do meu pai, eu estava tentando decorar um texto para participar de uma peça de Natal. E a Bíblia da minha mãe, ao lado da cabeceira da sua cama, saltou aos meus olhos. Definitivamente era um livro diferente. Alguma coisa atraiu minha atenção. Capa preta, com zíper, bordas rosas. Que verdade havia por trás daquele livro? O meu pai não estava ali em casa. Mas que coisa estranha. Por um lado assustador, por outro lado confortante. O meu pai não estava, mas Deus estava ali com a gente, na pessoa de Jesus Cristo. O que é que Ele estava fazendo por mim? O que é que Ele queria de mim?
Primeira vez que as perguntas vinham à minha cabeça. A vinda de Jesus a este mundo nos instiga a fazer perguntas, e naquela noite eu comecei a fazê-las por mim mesmo, e eu acredito que até hoje eu continuo fazendo essas perguntas, e para lhe dizer a verdade, eu amo as respostas que encontrei. Como esta: Deus é o Emanuel, ou seja, Deus tornou-se humano. Quando eu converso com Deus sobre os meus problemas, ou sobre os problemas das pessoas, quando eu falo com Deus sobre o tempo, sobre prazos, sobre projetos, quando eu falo com Deus sobre a falta de recursos financeiros, sobre filas compridas e público agitado e gente tensa, quando eu falo com Deus sobre gente maldosa, sobre tempos difíceis, sobre desânimo, sobre depressão, sobre angústia, sobre solidão, todos esses assuntos, Deus compreende muito bem, porque Ele viveu entre nós, Ele desceu até entre nós, Ele esteve aqui. Livro de Hebreus capítulo 4, verso 15 diz: nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. É por isso que o Salmo 139 é claro. Davi, inspirado por Deus, diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras o meu pensamento, ainda a palavra não me chegou à mente, e tu, Senhor, já conhece toda ela. Ele te conhece porque Ele esteve aqui neste mundo. Ele te conhece porque Ele é o teu Criador. Ele é um especialista nas questões humanas, justamente porque Ele não ficou lá, alienado, isolado, distante de nós, no céu, apontando, gritando ordens, esbaforido, nervoso, dando broncas, fazendo exigências fúteis e sem nexo. Não, Ele é Deus, e Ele é Deus conosco. Ele sabe o que é estar sobre a face da terra. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus longe de nós, nós temos um Deus no céu que encarnou, o Deus Emanuel. Alguém em algum lugar, preste atenção, em algum lugar, alguém vai fazer uma pergunta para você sobre o Natal. Alguém vai perguntar algo para você, e você saberá responder essas perguntas? Vai respondê-las com convicção? Responderá com a sua alma? Ou dará respostas enlatadas, evasivas, fracas? Quanto mais eu respondo sobre o Natal, mais eu amo o Natal, porque a minha inspiração é a vinda de Jesus a este mundo. Segundo, eu amo o Natal, porque o Natal inicia aquilo que a Páscoa vai encerrar, aquilo que a Páscoa vai celebrar. Isso é algo muito importante a ser pensado. É verdade. Este bebezinho que Maria carrega no colo e coloca numa manjedoura, esta criança no berço, transforma-se num rei que vai para a cruz. E é justamente por causa do que esta criança se tornou, que nós, eu e você, não temos mais manchas no nosso passado. Pura graça de Deus sobre nós. Em sua oferta, não há pormenores, não há condicionamentos. Ele não olha para mim e para você e diz assim: limpe-se antes de entrar. Ele simplesmente diz: entre e eu vou limpar você. Não é o que Ele me dá que importa, mas é o seu poder sobre mim, é o seu governo sobre a minha vida. Você acha bom ganhar presentes de Natal? Sim. De alguma forma, esses presentes refletem o grande presente vindo do céu. Várias vezes as pessoas questionaram durante este mês de dezembro, por que a gente tem que dar presentes para as crianças pobres? Porque é uma linguagem de amor, não é?
O dar é ou não é uma linguagem de amor? Claro que é. Elas entendem que alguém se importou com elas, que alguém amou essas crianças. E justamente porque elas se sentem amadas, elas percebem o reflexo do grande amor de Deus vindo também na direção delas. Mas os presentes humanos são falhos. Quem aqui já ganhou uma roupa que não serviu? Quem aqui já ganhou um presente que tinha uma marca que não era das melhores? Ainda bem que veio com aquele papelzinho de troca. Eu posso voltar ao shopping lotado e trocar? Qual das mulheres já não ganhou estojo de maquiagem que você achou adolescente demais? Qual das crianças já não ganhou um presente que achou infantil demais? Quem aqui já esperava ganhar algo mais interessante, quem sabe um aparato eletrônico, e você ganhou um livro? Que chato ganhar um livro. Tem gente que acha que é chato ganhar um livro. Mas o grande presente que vem do céu é incomparável, é perfeito, é o Deus perto de nós, é o Deus para sempre conosco. Nós podemos nos esquecer de Deus, mas Ele não esquece de nós. Nós podemos nos distrair com muitas coisas, mas Deus não se distrai. Nós estamos sempre na sua mente e para sempre nos seus planos. Eu e você precisamos desta mensagem mais do que nunca, porque nós estamos vivendo dias de ansiedade, dias de medo. O terrorismo vem cumprindo o que promete. O terror, a violência cada vez mais paira sobre o nosso planeta como uma nuvem negra. Analise as notícias do jornal desta semana, das anteriores. Ataques sem sentimento, derramamento de sangue, atos de crueldade inimagináveis, aleatórios. E como se a maldade não bastasse, há ainda o medo do futuro, o temor da recessão e da crise política. O nosso Brasil e o mundo estão cambaleando à beira do caos político e financeiro. E hoje cada um de nós dorme com o olho fechado e com o outro aberto. E além disso, muita coisa ferve dentro da nossa cabeça. Muita coisa ferveu sua cabeça essa semana. O trabalho que você não consegue completar, por mais que se esforce, não consegue realizar. O diagnóstico médico que você queria se livrar dele, seja seu, seja de uma pessoa que você ama, e você não consegue erradicá-lo da sua frente. O casamento que você não consegue consertar. O marido que você queria que fosse diferente. A esposa que você gostaria que agisse de uma outra forma. O chefe que você não consegue agradar nunca, por mais que lute. O filho que você não consegue trazer para perto de você. E por mais que você tente, você não consegue colocar um pouco de juízo na cabeça dele ou dela. O carro que está prestes a ser tomado pelo banco, porque você não conseguiu pagar. Essas coisas vão nos enchendo de medo. Nem sempre a gente admite. Isso lembra aquele menininho que recebeu o papel de ser o anjo Gabriel na peça de Natal na igreja. E a sua fala naquele palco era: não tenham medo, não tenham medo. Eram as palavras do anjo Gabriel. E esse menino, bem na hora de entrar para o palco, quando a igreja está lotada, ele dá o primeiro passo, ele congela, e olha para trás, para a mãe que ali está, e diz: eu não posso, porque eu estou com medo. Eu tenho medo, mãe. Você está com medo? Se você está com medo, se a sua resposta é sim, deixe-me receitar para você um pouco de Natal. Eu não estou falando de uma dose melancólica de lembranças, de sentimentos. Eu tenho por vezes lidado com pessoas traumatizadas com o Natal.
E as pessoas dizem para mim: eu não gosto do Natal. Eu lembro do que aconteceu lá atrás. E elas ficam cativas, escravas desse sentimento a vida toda. Não estamos falando disso, dessas lembranças, desses sentimentos, de comidas típicas, nada disso. O Natal nunca será Natal se você não receber, não encarnar na sua alma, dentro do seu coração, a mensagem que vem de Belém. Você consegue? Na correria desses dias, no meio da confusão de quem você vai levar na sua casa ou para a casa de quem você vai, no meio da raiva, porque você deu um presente melhor, de 25, e recebeu um de 1,99. Será que no meio dessa agitação, você consegue perceber a promessa de Deus? Você consegue receber a promessa dessa ocasião? Do Deus que nos acolhe, do Deus que vem para o meio de nós, do Deus que nos salva. Isso é Natal. Por isso eu amo o Natal. Por fim, eu amo o Natal também porque o Natal foi só um começo de um cenário ainda maior e mais extraordinário. Jesus prometeu repetir essa apresentação, agora num cenário bem diferente. Será Belém parte 2. Talvez sem aquela noite tranquila ali no campo. A Bíblia diz que o céu se abrirá, as trombetas soarão e um novo reino começará. Ele vai esvaziar os túmulos, ele vai derreter o inferno e a morte. Ele passará os dedos no rosto dos seus filhos e enxugará todas as suas lágrimas. Fora tristeza, fora doenças, fora câncer, fora cadeiras de roda. Chega, vocês não vão mais gritar de medo e terror. Morte, os seus dias acabaram, morra você. Vida, você reina. A manjedoura nos convida e até nos desafia a acreditar que algo ainda muito melhor está para acontecer. E o que é que poderia ser melhor ainda do que a vinda de Jesus a este mundo? Eu lhes digo, é o cumprimento da sua promessa de que Ele virá outra vez, com poder e grande glória, e todo olho o verá. Nenhuma ação de Deus, irmãos, é aleatória, nenhuma ação de Deus é impensada, nenhuma atitude do Todo-Poderoso é um incidente, é uma fatalidade. Deus não desperdiça o seu tempo com atitudes sem nexo. Observe o cenário de Belém. Um governador injusto ordena um censo, e José, tão distante que está, é obrigado a caminhar dias e dias, quase um mês, é obrigado a viajar, só porque um imperador romano, cheio de si, cheio de pompa, exige e quer recontar quantas pessoas tem em cada cidade sobre a qual ele estende o seu domínio. E Maria está redonda, grávida. Quantas mulheres aqui tiveram o privilégio de engravidar? Levante a mão. Quantas de vocês? Fica a mão levantada. Quantas de vocês, no 8º mês de gravidez, queriam fazer uma viagem no lombo de um jumento de quase um mês? Quantas? Quantas? Pior, quando eles chegam a Belém, não tem lugar para ficar, não tem uma pousada aberta. Eles ouvem um não atrás do outro, um não atrás do outro. Resta-lhes uma estrebaria, um lugar muito humilde, muito simples, cheio de animais. A noite chega, um grande incômodo, e no meio de todo esse incômodo, e das dores desta jovem camponesa, e de todos os aparentes desencontros, o nosso Deus nos surpreende, e o seu plano se cumpre sobre toda a humanidade. Talvez você esteja aqui
dizendo: eu não gostei de 2017. Foi um ano duro para mim. Eu tive muitos problemas. Eu não alcancei meus objetivos. Parece que eu perdi o meu tempo. Muita coisa do que eu planejei deu errado. Mas o Natal nos convida a celebrar a soberania de um Deus que nunca erra, de um Deus que continua sendo bom, de um Deus que continua sendo Deus. Então fixe os seus olhos atentamente nas promessas de Deus. O que aconteceu com José e Maria foi profetizado séculos atrás. Era o cumprimento exato da palavra de Deus. As promessas de Deus modelam o nosso coração. Porque depois que esses dias do Natal passarem, os dias agitados, depois que as lâmpadas todas forem retiradas da cidade, depois que os parentes forem embora da sua casa, louvado seja Deus, depois que os potinhos de comida na geladeira ficarem vazios, de toda a sobra, tudo isso vai passar. Depois de tudo isso, as promessas de Deus continuarão firmes sobre nós. Isso é o Natal. E eu espero, irmãos, que na realidade do nascimento, da vida, dos ensinamentos, da morte, da ressurreição de Jesus, você confie na soberania de Deus. Você encontre significado para a sua própria vida, razão para ser verdadeiramente feliz. E mais ainda, que a certeza e a convicção do cumprimento da promessa de Cristo, de que Ele virá outra vez, encontre você e o seu coração em paz e tranquilidade de alma. Ele é o Deus soberano. Ele é o Deus soberano. Por essas razões todas eu amo o Natal. Por isso tudo eu amo o Natal. O Natal me inspira a confiar na generosidade de Deus e a tê-lo como modelo. Jesus diz: de graça recebestes, de graça dai. Deixa eu acabar contando um furo meu terrível. Nós vamos servir a ceia do Senhor, a equipe de louvor vai estar aqui. Mas essa questão de generosidade, da generosidade de Deus, é algo que o tempo todo fala a minha alma, grita dentro de mim e me desafia a ser diferente do que eu sou. Eu estava um dia na frente do escritório da missão, ali no Pernambués, descarregando o carro. Os irmãos sabem que a gente que trabalha com obra social vive com o carro cheio. Se você sair no estacionamento e ver um carro cheio de pacote em cima, é o meu. São doações que os irmãos vêm e entregam e tal. E eu estava descarregando o porta-malas do carro, esvaziando e descendo as escadas para levar para o escritório. Correndo, atrasado já, tinha que estar aqui, tinha horário para cumprir naquela agitação. Eu estou ali tirando as coisas, de repente, eu levanto meu olho aqui por cima do óculos e vejo que vem vindo um rapaz na minha direção. E ele teve algum tipo de hemiplegia, alguma coisa assim, então ele anda com muita dificuldade assim, e ele vinha olhando fixamente para mim, ele vinha olhando na minha direção, e eu pensei, esse moço vai me pedir alguma coisa. Ele vai pedir alguma coisa, e eu sei, eu podia dar alguma coisa para ele, mas eu estou atrasado, eu tenho um compromisso, eu tenho responsabilidade, eu tenho que descarregar esse carro, eu tenho que botar as coisas aí, eu tenho que fechar isso tudo, eu tenho que correr para a igreja, eu estava ali agitado, então eu comecei a correr ainda mais, porque eu falei, quem sabe eu consigo tirar as coisas antes dele chegar perto de mim. E ele veio caminhando, olhando na minha direção, e por mais que eu tentasse correr, ele chegou antes de mim. Ele olhou para mim e disse: bom dia, o senhor precisa de ajuda para carregar essas coisas? E mais uma vez Deus falou: Abraão, você é um tremendo de um egoísta. Você não sabe dividir o que você tem. De graça recebestes, de graça dá. Esse é o Espírito do Natal. Deus abençoe, irmãos. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos participar da ceia do Senhor, nós vamos cantar, vamos celebrar, vamos confessar os nossos pecados, vamos mais uma vez pela fé nos apropriar do perdão de Deus em Cristo Jesus, do seu ato generoso, cuidadoso sobre a nossa vida e a nossa história. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão, beba do cálice.
Queria que os pastores viessem aqui à frente, os que estiverem aqui, por favor, ou líderes que viessem aqui à frente. Eu queria que você, nesse instante, orasse dentro do seu coração e você perguntasse: Deus, como está minha alma? Será que o Natal me inspira a ser tão generoso como o Senhor é generoso? Será que eu tenho vencido o meu próprio egoísmo, a minha própria tendência de ser o que sou, de fazer o que quero fazer, sem dar importância a outros que o Senhor tem colocado no meu caminho e na minha história? Será que eu reproduzo dessa inspiração que vem da palavra de Deus, desta confiança na soberania de Deus, no Natal? Será que essas coisas todas mexem com a minha alma? Será que essas coisas todas preenchem meu coração? Será que eu estou vencendo na graça, no poder de Jesus, a pessoa mais difícil desse mundo? Será que eu estou vencendo? Quem é a pessoa mais difícil desse mundo para ser vencida? Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Se Deus conseguir me vencer, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Eu queria que você orasse e dissesse: Senhor, me vence hoje em nome de Jesus. Me vence, Senhor. Me vence. Me vença, Senhor. É claro que Deus pode nos vencer, é claro que Ele é soberano, é claro que Ele está acima de todas as coisas, é claro que Ele é mais forte do que nós. Basta um simples estalar dos dedos, um pequeno sopro de Deus, e nós já não existimos mais. Então diga para o Senhor: eu quero confiar na Tua soberania. O Senhor é condutor da história, o Senhor dirige todas as coisas. Bendito é o Teu nome, Senhor. Confesse a Ele os seus pecados agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, para nos purificar de toda injustiça. Reconhecemos esses pecados, acatamos onde estamos errando, temos um espírito humilde quando somos corrigidos. Quando Deus usa alguém para sinalizar o que está errado dentro de nós, acatamos, porque se dissermos que não temos pecado algum, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Confesse o seu pecado ao Senhor. Faça como Davi no Salmo 51. Derrame sua alma diante de Deus. No final de mais um ano, na celebração de mais um Natal, diga para Deus: Deus, eu quero agir de uma forma diferente. Eu não quero agir num Natal só porque é uma tradição, só porque é obrigado a ter uma reunião de família. Eu quero ter um espírito voltado para o Senhor, confiando na Tua soberania. O Senhor dirige a minha história, o Senhor dirige a minha vida, assim como o Senhor cuidadosamente dirigiu os passos de José e Maria até aquela cidadezinha, assim como eles não tinham uma boa hospedaria para ficar e foram para um estábulo e era o Senhor que estava no comando, assim também o Senhor está no comando da minha vida. Diga isso para Deus, em nome de Jesus.